Olá, pessoal, boa noite. Estamos começando mais uma live e hoje eu tenho mais um convidado especial, que é a Betânia. Estamos aí encerrando o mês de outubro e tivemos aqui convidados contando um pouquinho pra gente sobre a história, como foi a luta aí em relação ao câncer de mama, e a Betânia vai contar um pouquinho pra gente como que foi enfrentar o câncer de mama e como que foi vencer essa luta. Oi, Ju, beijo, boa noite. Ei, é Maria Cecília. Olá, Carol. Eu só tô esperando a Betânia entrar pra gente poder começar. Oi, Maíra. Que bom ter vocês aqui. Oi, Carol. Pessoal, eu tava aqui falando que hoje eu vou receber a Betânia. A Betânia é minha parceira lá do Senac e ela vai contar um pouquinho a história de vida dela pra gente. Ela vai contar como que foi enfrentar o câncer de mama. Ei, Nádia, boa noite. Eu só tô esperando a Betânia entrar. Ei, Alessandra, tudo bem? Quanto tempo? Que bom ter você aqui. Oi, Maíra. Maíra, já pode pensar em uma outra live, tá? Um outro tema pra gente fazer uma live aqui. Oi, Clara. Clara, vou te enviar o convite, vai chegar aí pro seu direct, tá? Pra Betânia poder entrar. Aí, enviado. Olha aí no direct, por favor, se você recebeu. Oi, Thalita, boa noite. Prazer, Alessandra. Vamos sim, mas Betânia já vai entrar. A gente começar aí. Já já ela aparece. Eu estava numa aula com a Betânia agora. Nós vamos ter aqui a presença dos alunos. Oi, Thalita, que bom ter você aqui. Eu estava contando lá um pouquinho para os alunos da Betânia. Oi, Márcia. Eu estava contando um pouquinho lá para os alunos da Betânia como que é esse trabalho de semestre de cerimônia. E Pedro, para quem ainda não viu aí no meu perfil, eu faço alguns trabalhos como mestre de cerimônia e hoje eu tive a oportunidade de participar lá da turma de organizador de eventos para falar um pouquinho sobre essa experiência. A Betânia me convidou para participar e ela vai estar aqui comigo para contar um pouquinho a história de vida dela, como que foi vencer o câncer de mama. É uma história linda, de mais uma guerreira aí, que lutou bravamente contra o câncer de mama. Clara, não, eu te enviei o convite, mas não apareceu. Ei, Karina, ei, Sabrina. Eu vou te enviar de novo. Aí, vamos ver. Aguardando. Aí, vê se você consegue aceitar. Oi, Sabrina. Ela realmente é um grande exemplo. Ah, agora a Betânia vai entrar. Oi, Aí, agora deu deixa a certo. gente se ajeitar aqui, Tá. Ei, Felipe, boa noite. tá bom? Uhum. Os alunos seus já chegaram aqui. Beleza. Tava Obrigada, aqui, Shaira. eu estava aqui te agradecendo mais uma vez a oportunidade de eu ter contado um pouquinho da minha experiência lá para a turma de organizador de eventos. Adorei ter participado com vocês. Muito obrigada, Betânia. No dia que você quiser, estamos às ordens. O prazer foi todo nosso, né? Você trazer a sua experiência, né? Além da questão de cerimonialista, você trouxe uma grande experiência. A gente fez um bate-papo muito gostoso sobre inteligência emocional, que é tão necessário hoje em dia, né? É verdade. Estou sempre aí à disposição. Mas agora a live. Temos aí. Boa noite, Silvana, Davi, Fabiano, boa noite. Tiago, que saudade de É você, o Thiago. criatura. Que Thiago, um saudade. abraço. Patrícia, Saudade dele. ele faz muita falta aqui. Betânia, agora a gente não vai falar mais da Betânia professora, que a gente já conhece lá no Senac. A gente vai falar.
da Betânia mulher, da Betânia guerreira, um pouquinho da sua história de vida. Primeiro, eu quero que você comece a falar pra gente quem é a Betânia. Bom, primeiramente, boa noite, Shaira, né? Que a gente já entrou conversando. Boa noite a todas as pessoas aí que estão nos assistindo. Para mim é um prazer estar aqui. É um prazer falar, né, desse momento, dessa história e falar quem é a Betânia. Acho que quando alguém para e pergunta quem é você, né? É difícil a gente se definir. Eu sou tantas e sou uma só, né? A gente é múltipla. Mas eu falo que eu sou professora, assim, falando profissionalmente, eu sou professora de vocação. Porque todas as outras minhas formações, elas sempre apontam para o dom de ensinar. Então eu falo que acredito que a minha missão é estar com o público, passar um pouco de experiência e de conhecimento. Então, profissionalmente falando, a minha vocação é professora. Eu sou são joanense, sou mãe de duas joias lindas, a Clara Elise e o Davi, que estão aí me ouvindo, que eu mando meu abraço a eles. Sou esposa do Ulisses Passarelli, que está comigo Ulisses, aqui, que me abraço pro acompanha. Ulisses. Ele mandou outro para você. Sou filha da Conceição, uma guerreira, uma petitinha no tamanho, mas que é uma fortaleza, que sem ela eu não seria nada. Sou filha do Tarcísio, eu tive a grandiosidade de ter dois pais numa mesma encarnação. Eu fiquei órfã aos 11 anos de idade, que o meu pai biológico faleceu. Foi assim, um momento bem difícil da minha vida, que eu sou filha única. E aí eu presenciei o falecimento do meu pai na minha frente. Ele teve um derrame fulminante, então foi uma cena muito marcante para mim. Eu era muito ligada a ele. E aí foi um dos grandes baques da minha vida. O primeiro grande baque da minha vida foi a perda do meu pai e eu presenciar, né, aquela perda. E aí depois eu tive a satisfação de ter sido filha adotiva, vamos colocar assim, do Raimundo Fusati, que foi um italiano que me acompanhou e durante 25 anos. Eu e ele, né, a gente se despediu dele temporariamente há 2 anos. Ele faleceu em 2018. Então, familiarmente é assim, essa é a minha base, essa é a minha estrutura, né? É da onde eu vim. E eu sou formada em turismo, tenho especialização em gestão pública e gosto muito de natureza, quem me conhece sabe disso. Adoro subir serra, adoro ir para cachoeira, adoro estar na natureza. E eu também sou hipnoterapeuta, né? Por buscar sempre me entender diante de tantos baques que eu sofri, eu tinha como meta e tenho até hoje me descobrir, me conhecer. Então a hipnose foi um dos caminhos que eu busquei para me conhecer e hoje, além dela ter me ajudado, eu ajudo algumas pessoas também através, né, de técnicas, quando às vezes eu dou palestras, workshops, eu uso algumas. Em sala de aula, quando é presencial, a gente consegue usar também, mas tudo no intuito de ajudar cada um a descobrir a preciosidade que cada um é. Porque é isso que eu faço comigo cada dia, né? Tentar descobrir isso. E aí, a Betânia contou um pouquinho da estrutura familiar. A vida para você e para muitas outras pessoas sempre foi um grande desafio. E nessa batalha toda, eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho da sua história num evento que os meninos do Senac fizeram na campanha do Setembro Amarelo, Sim, quando você compartilhou uma carta linda e emocionante. E realmente a gente não sabe qual que é a batalha que cada um passa. E aí a gente está aqui no Outubro Rosa. E eu queria que você contasse um pouquinho mais essa batalha que você venceu na sua vida.
Sim, e assim, né, foi um susto, vamos colocar, mas eu acho que eu falo que cada momento da vida da gente que a gente supera, a gente se torna uma pessoa melhor. Eu, tanto no ensinamento dos meus filhos, quanto nas minhas aulas, né, eu comecei essa questão da vocação de professora, como professora particular em casa, né, lá no ano de 2004, eu comecei dando aula particular, com essa pandemia eu acabei voltando. Eu tenho um aluno hoje de 7 anos que eu dou aula para ele, que é um encanto, é uma vida, né? Então, assim, eu sempre busquei essa questão do autoconhecimento e, e de me superar nas minhas situações. O ano de 2018, para mim, foi um ano muito desafiador. Assim, e na verdade foi um ano em que muita coisa na minha vida mudou. Em 2018, eu reencontrei, eu me reencontrei ao reencontrar o meu companheiro atual, que é o Ulisses Passarelli, que é o meu segundo casamento. Depois de ter passado muito, né, as situações complicadas nesse setor, a gente se reencontrou e foi um ano, isso para mim trouxe uma extrema felicidade. Mas como tudo na vida é sempre um equilíbrio, né? A gente tem a parte de coisas positivas e ao mesmo tempo os desafios. Neste mesmo ano de 2018, em setembro, eu perdi, né, assim, meu padrasto, que eu comentei, né, que é o italiano, o seu Raimundo Cusatti. Ele adoeceu em maio e ele ficou num processo de maio a setembro muito doente, então exigiu demais da gente, de mim, da minha mãe, e chegou a falecer em setembro. E nessa época eu era secretária de Cultura, Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Lazer de Santa Cruz. E muito, a prefeita de Santa Cruz muito dinâmica, a gente sempre com muito serviço, muita coisa para fazer, muitos eventos. E aí a minha vida era aquela agitação, né? Adaptando de novo a questão, né, de um novo casamento, Ulisses se adaptando na minha casa com meus filhos, eu com o filho dele, porque também é o segundo casamento dele. Então era aquela vida de né, se descobrir de novo. E aí no final do ano de 2018, eu fui fazer um exame normal. Em 2017, né, eu descobri que eu tinha um pequeno nódulo no seio, mas esse nódulo era benigno. E aí eu sempre fazia o acompanhamento de 6 em 6 meses, que foi o recomendado pelo ginecologista, fazendo ultrassom. E aí em dezembro eu comecei a sentir algumas dores na mama esquerda que não eram normais. Então eu peguei, no começo de dezembro, fui ao ginecologista, fiz os exames todos normais de novo. E para minha surpresa, no final daquele ano, que já tinha sido um ano de muitas emoções na minha vida, né? Veio um resultado, assim, que naquele primeiro momento ele não foi o taxativo, você está de câncer. Foi um resultado assim, pode ser, porque o meu tumor, né, o meu nódulo, ele era na categoria 3, e aí com essa nova mamografia, não, esse novo ultrassom que eu fiz em dezembro, ele passou para 4C. Aí quando eu joguei na internet, a gente hoje, muito curioso, eu fui lá e joguei na internet. O que é isso? Aí na hora que o 4C estava falando assim, 99% de chance de ser câncer maligno, quando chega a essa classificação. Então aquilo, véspera de Natal, final de ano, eu gelei, né? Falei, nossa senhora, como que eu vou fazer com isso agora? Na hora que a minha vida começa a engrenar de novo, as coisas começam a caminhar, aí vem esse desafio. E aí eu comentei isso apenas com o Ulisses, não falei nada com meus filhos, nada com a minha mãe. Eu falei, se tem 1% de chance de não ser, vamos acreditar que às vezes pode não ser.
Uhum. E aí, como era final de ano, eu consegui fazer a biópsia só em janeiro. Consegui fazer minha biópsia dia 8 de janeiro. Nessa biópsia, foi um exame muito dolorido, que foi por punção, enfim. Foi um momento também bem delicado. Mesmo assim, com o resultado dessa biópsia, não deu. Teve que ir. Falou assim, não, precisa de ainda um exame mais aprofundado, porque tem alguma chance ainda de não ser, de ser uma calcificação. Uhum. E aquilo, né, a ansiedade vem, o coração fica apreensivo, e aí entra o Senac na minha vida. Que aí a Adriana, a quem eu agradeço muito, no final de janeiro, a Adriana me mandou um e-mail falando da vaga, né, do processo seletivo que estava tendo para a área de turismo e hospitalidade. Então, eu naquele tumulto todo, né, com aquele não é câncer, não é, eu fui fazer todo o processo seletivo do Senac para, né, para tentar a vaga e entrar no Senac. E aí eu já tinha até esquecido do resultado, estava vivendo minha vida normalmente, falei, não, não é nada não. As coisas estão fluindo, estão indo bem, estava trabalhando normal. Quando foi na quinta-feira, eu lembro muito bem, dia 28 de fevereiro, véspera de carnaval de 2019, eu como secretária de cultura, eu estava assim, abarrotada de serviço, porque imagina, a gente estava falando de eventos agora, né? É. Imagina você na véspera de um carnaval, você sendo a responsável por tudo ali, por estrutura, por contratação. E a gente ainda tem no meio público a questão dos empenhos, né? Das coisas todas burocráticas que tem Uhum. que ser feito, policiamento, enfim. Eu estava naquele fervor do pré-evento, e aí eu parei para tomar um café e fui olhar o meu e-mail pessoal. No que eu olho o meu e-mail pessoal, veio o resultado do laboratório de São Paulo, afirmando que era câncer. Nossa, Então, tudo naquele junto. momento, tudo junto, Chay. A minha vida é assim, eu acho que eu sou muito. Eu tenho que eu tenho que procurar de fato me acalmar, porque as emoções externas, quando vêm para mim, elas vêm assim, ó, sempre Tudo muito, né, junto. intensas. Uhum. Então, então, aí naquele momento parece que o chão abriu, né? A primeira reação de qualquer pessoa quando recebe um diagnóstico de câncer, eu desabei a chorar. Eu comecei a chorar e aí eu liguei para o Ulisses na hora, falei, Ulisses, o resultado deu positivo. Ele falou assim, acalma, agora a gente tem que procurar saber o que vai fazer. Eu lembro que a gente entrou no primeiro ônibus e foi para Prados, o Carnaval de Prados, para ver o boi mofado lá em Prados, para distrair a cabeça um pouco, né, Uhum. daquela confusão. E no outro dia eu voltei, respirei fundo, eu tinha que dar conta do serviço de Santa Cruz, eu tinha que colocar o Carnaval de Santa Cruz para acontecer. E aí eu trabalhei normalmente, falei só com a minha equipe ali o que tinha acontecido. A prefeita sabia já, né, do pré-diagnóstico, eu deixei ela a par. E aí no final do dia, na hora que eu vi que já estava tudo encaminhado, eu não aguentei de novo. Aí eu desabei a chorar, eu chorava de soluçar, assim, de escorrer, né, pro peito abaixo. E aí a Sinara chegou, ela me abraçou na hora, falou assim, você é mais forte do que você imagina, você vai dar conta. E aí eu, mesmo antes de saber disso tudo, eu já tinha programado as minhas férias para assim que terminasse o carnaval. E para quem mexe com, né, com a área de cultura em cidade pequena e tudo, é um período mais tranquilo para a gente se afastar. Uhum. Então eu já tinha pedido licença para minhas férias. Aí assim que passou o carnaval, eu participei de todos os blocos, de todas as atividades que eu tinha que estar. Quem olha as fotos do carnaval de 2019 de Santa Cruz e vê minha cara, não fala que você recebeu o diagnóstico de câncer. É aquilo que a gente Tanto que tem o, falado, né, Betânia? Não deixar transparecer. é, tanto que o Antônio Elber, você deve conhecer ele, né? O Sim, Toninho, nós trabalhamos da, juntos na da TV. Ideal. Sim, ele é que fazia toda, né, a cobertura lá de Santa Cruz e tudo. Ele só foi saber do meu câncer depois que eu postei na internet, que eu já estava, né, superando e tudo.
Ele falou assim, mas quando que você soube disso? Eu falei assim, olha, eu soube disso no véspera do carnaval. Como assim? Você estava normal no carnaval, você não parecia nada. Eu falei, a gente precisa justamente saber dissociar um pouco o profissional do pessoal, né? Uhum. Enfim, aí um mês, nas minhas férias, eu tirei as minhas férias para justamente fazer todo o movimento. Aí eu fui levar o resultado na doutora Nicole, e detalhe, no dia 14 de março, eu entrei de férias dia 11. Dia 14 ainda tinha uma atividade em Carrancas, do circuito, em que a Fran, eu não sei se você estava lá, mas a Fran estava. E aí a Fran me chamou no cantinho e falou assim, olha, eu não podia fazer isso não, mas eu gosto muito de você, eu tô fazendo. Você é nossa, viu? Você passou. Eu falei, meu Deus, né? Eu não estava E nesse agora? dia, infelizmente, mas eu lembro dela comentar. Aí ela falou assim, você passou, você é nossa agora, você vai começar a trabalhar em maio, depois quando iniciar agora o mês de abril, o pessoal vai entrar em contato com você e tudo. Eu falei, nossa, e agora? Deixa eu correr com essa cirurgia, deixa eu melhorar para eu começar no Senac. Aham. Então, assim, eu lembro que eu fiz a cirurgia dia 10 de abril. Foi uma experiência, assim, eu nunca tinha ido para uma mesa cirúrgica. Os meus filhos foram, né, os partos foram normais. Eu nunca tinha feito nenhuma cirurgia, não tinha tomado anestesia. E aí um dos problemas que eu tive foi justamente a questão da anestesia depois que terminou. Eu falo que eu vi o túnel, né, de luz, porque eu tive, como é que chama aquilo? Crise de epilepsia, porque deu um Nossa, choque, alguma deu choque reação. anafilático. Foi isso mesmo. E eu estava em casa, eu não fiquei na Santa Casa. Eu recebi alta no mesmo dia. Então foi um susto, porque eu de fato achei que eu não ia dar conta, né? Eu passei muito mal, mas enfim, foi só a reação. E aí eu cheguei para a Fran no tratamento, né, antes de iniciar o meu tratamento de quimioterapia e falei com ela, ó, Fran, minha realidade é essa. Se você achar que tem que chamar a segunda colocada, eu estou te avisando com antecedência, porque com dor no coração, mas eu vou trabalhar fazendo um tratamento de quimioterapia. E aí você conhece muito bem a Fran, foi aquele abraço, aquele acolhimento, né? Ela falou de maneira nenhuma, o que o Senac puder fazer para te acolher, para te assistir, você pode saber que a gente vai fazer e você ainda vai falar muito dessa vitória sua. Então foi isso, assim, né? O que a gente fala da diferença de um líder, né? Ela naquele momento ela me acolheu, ela me deu suporte e aí eu decidi sair da prefeitura porque ia ficar muito sobrecarregado, né? Um tratamento de câncer, Uhum. uma prefeitura e mais as aulas. As aulas. Então eu decidi ficar só com o Senac, foi o que me ajudou a passar pelo processo de forma, vamos colocar, mais tranquila. Uhum. E aí, você fez o tratamento primeiro, né? Aí você contou pra gente como que foi a descoberta, foi tudo muito rápido, você logo descobriu, fez a cirurgia. Sim, E aí você começou eu o descobri, tratamento. a cirurgia para o dia 10 de abril. Então foi tudo muito rápido, porque quando eu apresentei o exame para ela falou, como que você deixou chegar nesse ponto? Eu falei assim, mas o negócio mudou de categoria, assim, ele resolveu ficar rebelde, porque eu estava fazendo um acompanhamento, né? Ele resolveu ficar rebelde de uma hora para outra, eu não tenho culpa. E aí foi aquela correria, e para demonstrar assim que tudo na minha vida é muito intenso, eu lembro que né, depois que a Fran soube, ela conversou com a Marley,
porque teve que ter algumas alterações, né, no cronograma das aulas, porque o dia que eu fazia quimioterapia, ou era outra professora que dava aula, porque eu ficava de licença nesse dia, ou era, né, eu tirava a aula dos meninos, né, nesse dia. E como na minha vida tudo é muito intenso, eu comecei a turma de 2019 no dia 20 de maio. E a minha primeira quimioterapia era dia 21 de maio. Então, assim, então e aí eu falei, Marley, você acha que a gente fala para a turma, né, sobre a questão? Ela falou assim, não, por enquanto nós não vai assustar. Fala que é alguma alteração de calendário, por isso eles não vão ter aula amanhã, e assim eu fiz. Aí eu demorei umas 2 semanas e meia para contar para a turma, mas foi assim, foram outros anjos na minha vida. Porque o fato de eu não ter focado na doença em si, e sim naquilo que eu poderia fazer, que é o meu dom de estar ali em sala de aula. Todo final de semana eu estava na Serra, o Ulisses não me deixava parar. Ele falou assim, você não vai ficar curtindo doença, você vai comigo. E aí eu ficava com os filhos. Enfim, eu busquei levar a vida normal. E fez toda a Sentia, eu sentia, com certeza, quando eu fazia quimioterapia, que para mim, eu não sei o que as outras pessoas acham, mas o momento mais delicado do tratamento é a quimioterapia. Porque é onde você fica mais tempo. Eu ficava cerca de 4 horas dentro do CTO. E ali, e o meu caso não era um caso assim tão grave, graças a Deus, que depois da biópsia, né, eu não tirei a mama toda, eu tirei 1/4 da mama. E aí foi ver que, de fato, o, o meu, né, o tumor, ele não exatamente era da categoria 4, ele era um tumor, mas na classificação final, depois de tirar né, de retirá-lo, viu que era classificação 1 e alguma coisa de quando ele está fora já. Né, que tem uma diferença de quando ele está ainda no corpo e quando te retira. E aí foi mais tranquilo, né? A minha sessão era uma sessão que eu ficava 4 horas, em média, dentro do CTO, mas tinham pessoas lá que ficavam muito mais tempo. E o CTO, se alguém quer sentir o que é dor, pode ir no CTO, porque as pessoas ficam ali com um olhar assim triste, porque a nossa imunidade vai lá embaixo, você sente um desânimo, uma dor no corpo, uma vontade de ficar só deitada, e eu buscava reagir a isso tudo, né? Eu buscava, quando eu via que também eu precisava descansar, e eu respeitava o meu corpo, lógico, mas eu buscava me ocupar para não pensar na doença. E aí, dentro da sala, né, quando eu fazia a quimioterapia, eu comecei a usar as minhas técnicas. Eu falei assim, já que eu fui buscar a hipnose para isso, deixa eu aplicar em mim primeiro. Então, eu comecei a usar técnicas de auto-hipnose quando eu fazia quimioterapia. E aí, quando eu começava a sentir a dor, porque eu sentia um queimor, né? Quando a química entrava na veia, eu fechava os olhos, eu ia, o que a gente chama na hipnose, para o lugar seguro da minha mente, e começava a conversar comigo mesmo, falando que aquele líquido ele não estava me maltratando, ele estava me trazendo a vida de volta. E foi tão impressionante isso, Shaira, que o meu cabelo ele começou a cair normal, como, né, a maioria dos tratamentos de câncer acontece. Nas 2 primeiras sessões, eu passava a mão no cabelo assim, ó. Na hora que eu fazia assim, era aquela moita de cabelo que ia embora. Ele começou a ficar muito ralo. E aí, eu falei assim, eu já tinha um trauma danado com relação à questão do seio, com aquela cicatriz imensa que ficou, né? E um pouco deformado. E ainda mais o cabelo, era a questão da autoestima, né? Sim. Como que eu vou me encarar, né? Como eu vou olhar no espelho, É um processo como muito aí eu difícil para quem passa por esse momento. Aí eu ainda pensava assim, eu falei, nossa, eu custei
ficar bem com o companheiro, que é o Ulisses. E aí agora, eu, além de estar, né, mutilada, eu ainda vou ficar careca, ele vai me deixar, ele vai embora. E aquilo eu comecei, né? E Imagina. aí eu agradeço a Deus, porque foi de fato e é um grande companheiro e um grande homem, porque tudo que ele pôde fazer para me ajudar, ele fez, ele esteve ao meu lado em todos os momentos, me animando. E aí você vai entendendo que, de fato, não é isso aqui importa, lógico, mas isso aqui é o reflexo do que você tem dentro. E quando você se constrói de fato por dentro, a sua luz, a sua beleza, ela cativa as pessoas muito mais do que a sua aparência. E foi isso que o câncer me ensinou. Esse amor próprio, né? Eu passei a me amar muito mais depois do câncer, né? Foi um processo, sim, muito bacana. Betânia, eu acompanhei um pouquinho essa parte do seu tratamento, da gente se encontrar no Senac, e realmente você não perdeu o cabelo. Sim. Nós não te vimos sem o cabelo. Isso foi parte do. Isso foi o tratamento ou foi do seu organismo? Ô, Shaira, a explicação, de fato, quem dá é só Deus, vamos colocar assim, né? Porque Aham. o doutor Frederico, que foi meu oncologista, ele falou assim: pela carga que você vai levar, na terceira sessão, o seu cabelo vai ter uma queda brusca e você pode vir, de fato, a ficar careca de tudo. E Uhum. aí, ele falou assim, mas existem pessoas que reagem ao contrário e o cabelo apenas raleia e não chega a cair. Eu falei assim, mas a hora que eu vi o meu cabelo, eu levantava de manhã e aquilo, eu passava a mão assim, e eram tufos de cabelo que vinham. Então eu Meu comecei a Deus, que entrar em desespero. desespero. É. Aí o que eu fiz? Primeira coisa, é a fé. Eu lembro que era um dia de Inha Chica. Tanto que eu fui lá, na Basílica dela, lá em Baipendi, agradecer. Era de 14 de junho. O Ulisses tem um altar com uma representação dela. Eu lembro que eu acendi uma vela, fechei os olhos e falei: dai-me forças para superar o que eu preciso. Se for para eu, de fato, ficar totalmente careca, que eu tenha sabedoria e serenidade também para me amar desse jeito. Mas, se puder ainda permanecer, que eu consiga essa graça. Mas eu estou aqui para fazer a vontade de Deus e não a minha. Foi assim a minha conversa com ela. Né? Uhum. Só pedir força para passar no momento. Shari, e aí continuei usando, como eu te disse, as técnicas de auto-hipnose. Sempre que eu estava sozinha, no espelho, eu disse que quando eu soube do câncer, eu falei, a gente sempre tem que ter alguma coisa positiva, né? Aí eu falei assim, pronto, eu que tenho seio pequeno agora, depois que passar o câncer, que eu puder fazer tudo, eu vou colocar um silicone grandão, é bom que eu já fico todo turbinado. Mas aí, o processo foi, assim, tão maravilhoso, dessa descoberta de mim mesmo e desse amor próprio, que eu ficava na frente do espelho e olhava a cicatriz, eu falava assim, poxa, eu fui muito mais forte do que aquilo que quis me derrubar. Então eu passei a agradecer aquela cicatriz e a limpeza que foi feita com ela. Que Porque legal. eu esqueci de contar um detalhe, que antes da minha cirurgia, eu fui a Juiz de Fora em 2 sessões com meu professor de hipnose para descobrir a causa emocional do meu câncer. Porque todas as nossas doenças, 90%, 99% das doenças físicas, elas são primeiro geradas na emoção. E é o nosso assunto que a gente acabou de falar, né, na aula. E quando a gente desenvolve a inteligência emocional, mais saudável você fica. Então, Exato. eu tenho certeza que aquele nódulo, esse câncer que foi retirado, foi justamente o acúmulo da minha falta de inteligência emocional, de absorver demais aquilo que não era meu,
de me entregar demais para situações que não eram para entregar, de acreditar demais em coisas que não era para acreditar, de me desvalorizar enquanto ser humano, né? Então, assim, foi justamente isso. E aí, quando eu entendi isso na hipnose, com o meu professor, todas as vezes que eu me olhava no espelho, que eu estava na quimioterapia, eu fazia o diálogo inverso. Então, acredito que aquilo ajudou também até a força, porque o cabelo, Shaira, o que caiu, ele voltou a nascer. Meu Deus. Instantaneamente. Ele voltou a nascer. Foi uma coisa assim divina. Tanto que hoje mesmo, quando eu fui na Sabrina, mando um abraço para ela, é um anjo, é a Ela tá moça que tem acompanhando aqui a live. a Sabrina Moura, que é a que cuida. Eu falo que é um anjo, né? Que vai lá e que cuida do meu cabelo tão bem. Quando eu fui lá hoje, a Sabrina é testemunha, né, ocular disso tudo, porque ela viu o cabelo raliar, ela viu o cabelo nascer e ela viu como hoje o cabelo está ficando cada vez mais forte, porque o que nasceu na época já está aqui atrás já. Ó. Então, assim, é Deus, né? É só isso. É a gente nesse processo de se autoconhecer. E o que você falou muito sabiamente na minha aula, de não culpar nada externo por aquilo que é nosso. Porque o que eu entendi que aquele câncer era responsabilidade minha. Foi a forma como eu reagi a tudo o que veio de fora, ou que eu não reagi, as palavras que eu não falei, foi o que gerou, né, aquele tumor. E aí, quando aquilo saiu de mim, é como se tivesse feito uma limpeza na minha alma. E aí foi aonde eu fui ganhando muito mais força, né? Então, e tô aí até hoje. E tem outra Adriana. coisa também. Tem outra coisa também. Eu desisti de fazer como é que fala? A Colocar prótese. silicone, prótese. E o que é que está acontecendo? De tanto eu me amar, o meu seio está crescendo sozinho. Gente, Depois olha de que velha. Depois de velha, Shaira, é ou não é? nada. Depois eu tô mudando, já mudei de P para M, tô achando aquilo uma maravilha, né? E assim, o seio que não foi operado, ele já tinha crescido um pouco. Agora, o que foi operado, acho que ele ficou assim, não, eu vou ficar igual. Ele tá inchando e já... Porque quando fez a cirurgia, o mamilo fica assim, né? Fica para o lado, porque repuxa a pele. E aí Aham. a gente brincava que ele tinha ficado vesguinho, né? Ele ficou Aham. vesgo, estrábico, assim. E aí ele tá voltando tanto ao normal que você já nem percebe mais que ele tá para um lado. Gente, meu Deus. Então, assim, é muita bênção, sabe? É É bênção muito bem. demais, A né? Adriana até colocou aqui, Betânia, quem dera ter essa sabedoria e equilíbrio. Resiliência sempre. Isso mesmo, Adriana. Nas últimas semanas eu tive convidados aqui, como a Betânia, que mostraram para gente o quanto é necessário ter amor próprio, o quanto é necessário ser resiliente e ser grato, apesar de uma doença tão triste como essa, são pessoas que transformaram a vida e são gratas. Que alegria assim, a gente ouvir essas histórias. Betânia, o bate-papo é tão bom, a hora passa tão rápido e a gente só tem mais 15 minutos. E o Eu Instagram, posso. quando ele atinge o limite, ele nem deixa a gente despedir, ele fecha a live. Mas antes da gente Aham. despedir, eu só quero que você conte aí um pouquinho quem era a Betânia antes do câncer de mama e quem é a Betânia hoje, após o câncer de mama. Pois é. Eu tenho, como você ouviu, né, no projeto de Setembro Amarelo, eu tenho uma parte da minha história que tem a questão, né, da tentativa de suicídio também, que é uma outra conversa que a gente pode ter aí mais para frente. Vamos sim. E quando eu tentei suicídio, eu deixei uma carta. E só que a minha mãe queimou essa carta no dia de tão dolorosa que foi. E nessa carta eu falava que eu não sabia amar, que eu pedia perdão aos meus filhos, ao meu primeiro esposo, ao meu padrasto, porque eu não sabia amar. E aí, depois disso tudo que eu passei,
eu de fato falo, eu não sabia amar, porque eu não sabia me amar, eu não sabia me valorizar. Então, o câncer veio para, foi tipo assim, uma prova, uma oportunidade que Deus me deu para eu me amar de verdade, me aceitar como eu sou, para me entender o quão forte eu sou, para entender que nem tudo na vida são as aparências. Quer dizer, que na verdade o que vale na vida não é a aparência, mas a essência, né? Exatamente. Então, assim, hoje, um ano depois do câncer, eu me sinto, já estou caminhando para 40 anos, eu me sinto muito mais bonita hoje, muito mais atraente hoje do que eu era há tempos atrás. Então, porque de fato eu aprendi a me amar de verdade. Então, o câncer veio para isso, ele veio para me ensinar a como me amar. E também, Betânia, passar. Você é uma pessoa que tem uma energia assim fantástica. A gente teve a oportunidade de estar em vários momentos juntos. Eu falo que a vida Sim, é impressionante como que a vida me traz de volta outras pessoas. Eu já tive com você na época da TV. Eu sim. tive com você em vários momentos por conta do Senac. E agora Eu já fui sua cliente, né? Você já foi oferecer produtos do Senac para mim lá em já Santa Cruz. minha cliente. É, E agora a vida, né, de 2019 para cá, né, quando você foi para o Senac, a vida trouxe você de novo para a minha vida através do trabalho. Então, isso tem acontecido na minha vida com várias pessoas, né? E eu falo assim, que bacana a gente reencontrar as pessoas nessa vida dessa maneira que a gente está se reencontrando. sim. Contando a sua história, uma história muito emocionante, mas também de muita vitória, de muita alegria. E você poder compartilhar isso com a gente, aqui comigo, e a gente viver tantos momentos assim, é tão, tão gratificante. Então eu fico muito feliz como que a vida traz essas pessoas, né, para a vida da gente. E eu sou muito grata a Deus todos os dias por todas as pessoas que Ele traz na minha vida. E você é uma dessas pessoas. Então, sempre que eu tenho a Oh, muito oportunidade obrigada. de estar com você, é esse ser iluminado que você sabedoria, de ser um ser de luz e de mostrar para a gente em pequenos detalhes como foi o evento do combate ao suicídio, como é todas as atividades que a gente pode acompanhar lá com os alunos. Às vezes a gente não está presente, mas a gente vê, então a gente acompanha. E agora, tendo Uhum. você aqui comigo, o quanto você é uma pessoa iluminada. E é exatamente isso que você falou aqui. A gente precisa de tão pouco, mas de tão pouco para ser feliz, para se amar, para dar valor à vida, que às vezes a gente não percebe. E aí, quando a gente ouve histórias de pessoas como você, que passou por tudo isso, que foi uma pessoa, olha para você ver que ironia do destino, uma pessoa que queria tirar a própria vida e depois uma pessoa que lutou pela vida através do câncer de mama. Que ironia a gente falar, né? E eu posso te contar uma outra coisa da minha vida, porque eu sei que vai acabar, mas é rapidinho. Eu Pode. tenho uma, eu tenho uma tatuagem no meu braço direito, escrito resiliência. E eu fiz essa tatuagem no ano de 2018, porque eu fiz na época, porque eu tentei suicídio em 12 de julho de 2003. Então eu fiz no dia 12 de julho, 9 de julho, porque eu não consegui no dia 12. No dia 9 de julho de 2018, eu fiz essa tatuagem que eu falei que ia ser o meu bracelete da Mulher Maravilha, que quando eu fizesse palestra, quando eu estivesse em sala de aula, para mostrar a simbologia que ele tem e o quanto que isso é importante. Deus é muito fabuloso. Como você mesmo disse, eu que um dia procurei tirar minha vida, no dia 12 de julho de 2019, eu estava, no dia 12, eu tive sessão de quimioterapia. Eu estava no CTO no dia 12, lutando pela vida. E aí, como eu operei do lado esquerdo, a quimioterapia, exame de sangue, tudo tem que ser do lado direito, não pode ser do lado da cirurgia. Então,
a agulha da quimioterapia ficava em cima da resiliência. Olha, As fotos que eu tirava, às vezes, de celular, né, do meu, que eu registrei tudo, eu tenho uma pastinha com essa história, eu olhava lá, o que estava escrito? Resiliência. Então, Deus já foi me preparando até intuitivamente, me fez né, fazer essa tatuagem, porque sabia que eu ia passar por uma prova lá na frente, que eu ia ter que lembrar que eu precisava ser resiliente. E como eu sei que está caminhando para terminar, eu queria te pedir licença, porque no meio disso tudo, ano passado, o Ulisses é da Academia de Letras. Então, todas as reuniões da Academia de Letras, eu ia com ele. E às vezes eu participava, interagia, então a presidente me convidou para fazer parte. E eu entrei na Academia de Letras no mês de setembro. E aí ela pediu para eu escrever alguma coisa para eu ler na reunião de outubro, justamente o mês do Outubro Rosa. E justamente em outubro do ano passado, dia 18 de outubro, foi quando eu terminei as minhas sessões de quimioterapia. Depois eu tive a rádio. Mas as quimio foi no mês de outubro. Então a gente toca um sininho, né? Quando a gente. esse vídeo do sino, meu Deus, não teve quem Né? não se emocionou que você compartilhou com a gente. Foi. E aí eu fiz um poema para eu ler nesse dia, e foi o meu primeiro poema dentro da Academia de Letras também foi. E aí eu que queria te pedir licença para ler esse poema aqui, porque ele é curtinho, né? Mas ele é muito significativo. E como ele fala do Outubro Rosa, eu acho que tem tudo a ver para fechar esse mês de outubro, Tá, né? então antes de você ler, o Fausto colocou aqui sobre a importância da prevenção do câncer de mama. É que, infelizmente, Sim. muitas mulheres deixam de fazer o exame com recursos que sobram na Secretaria de Saúde. Então, mulheres, vamos fazer o exame, vamos procurar o médico. É preventivo, descobriu alguma coisa também? Tem recurso, ainda tem como curar. Nós contamos aqui história de mulheres fantásticas que descobriram a tempo de curar o câncer de mama. Então, Fausto, muito obrigada por essa colocação. Realmente, muitas mulheres precisam se conscientizar e o objetivo também da gente estar aqui fazendo essas lives com essas mulheres guerreiras é para conscientizar as pessoas. Obrigada, viu, Fausto? A Betânia vai ter aí 10 minutinhos para ler o poema, mas eu já vou me despedir. Muito obrigada a todos que acompanharam a live. Quem chegou aí e não conseguiu acompanhá-la toda, eu deixo salva no IGTV, se o Instagram permitir salvar, mas ele tem permitido. Vai ficar salva no IGTV. E vocês podem assistir a qualquer momento, né? Se ficar salvo lá no meu IGTV. Agradecer mais uma vez os alunos da Betânia que estão aqui acompanhando a live. Agradecer a todo mundo que sempre acompanha. Gente, muito, muito obrigada. O sentimento é de muita gratidão por todos vocês aqui. Betânia, leia o nosso poema aí. E só reforçando, né, o Fausto é sempre muito sábio nos comentários dele, e eu só consegui, né, me salvar porque, primeiro, que eu descobri a tempo, né, em 2017, um pequeno nódulo, e eu vim fazendo um acompanhamento periódico, e assim que o nódulo mudou, eu corri com todo o tratamento. Então, se não fosse isso, talvez eu nem estaria aqui mais. Mas vamos lá para dar tempo de ler. O poema se chama Outubro Rosa, expressão amorosa do renascer. A cada passo, um novo desafio. A cada erro, um novo aprendizado. A cada estação, uma nova esperança. Em cada momento, o eterno manifestado. Somos parte de um todo e nem nos damos conta disso. Passamos pela vida a lamuriar desalentos, sem ao menos perceber as bênçãos que recebemos, e reconhecer em nós os verdadeiros talentos. A dor assusta, instiga, provoca, amedronta, mas a dor pode ser sua grande amiga, pois nos aponta caminhos que nem sempre nos damos conta. Um diagnóstico pode mudar sua história, fazer-lhe repensar valores, olhar para dentro de si e ressignificar suas dores. Aquele sentimento, um dia sufocado, se transforma severamente
Passado que não tem mais como apagar. Passado que tenta corroer o seu presente. Passado que aos poucos se transforma no alicerce de evolução da sua mente. O medo da rejeição, a incidência da morte, provocam na alma um despertar muito forte. Os olhos se abrem, o coração clama. As palavras perdem o sentido, somente o amor te chama. Amor pela vida, amor pelos seus, amor por tudo aquilo que ganhara de Deus. Amor é cuidar, cuidar de si, entender-se, valorizar-se, saber que é preciso prevenir. No ato de antever o mal, uma bela campanha nos alerta. Um singelo toque nos chama a atenção para o amor próprio nos desperta. O rosa representa os afetos, as emoções, que tantas vezes caladas, suprimidas no fundo de nosso ser, rompem a linha do silêncio, chamando-nos a renascer. Renascer na leveza, renascer no perdão, renascer na alegria, na mais profunda gratidão. Salve outubro rosa, mês florido pela primavera. Salve a beleza dos recomeços, da majestosa e nova vida que nos espera. Lindo, lindo, lindo esse poema, Betânia. Eu li ele no dia do sininho e entreguei ele também como minha primeira produção para a Academia de Letras. Foi assim muito significativo para mim também, sabe? E eu quero te agradecer muito. Pode falar. Não, é só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui, porque eu falo que cada vez que eu conto essa história, eu me sinto mais forte, né? A gente olha e fala assim, poxa, graças a Deus eu estou aqui para contar essa história. Graças a Deus hoje eu estou aqui para domingo comemorar 18 anos com a minha filhota. Vai fazer 18 anos já. Olha que vitória. Ela faz... e o Davi, 11 dias depois, faz 16. Então, assim, eu só tenho que agradecer muito mesmo. E como eu li no poema, eu queria deixar isso para as mulheres, não só as mulheres, mas para todo mundo que está nos ouvindo, o quanto é importante a gente aquilo que a gente não expressa, ele vai se tornar, né, alguma mácula no nosso corpo. E a gente aprendendo a falar, a conversar, a se entender, a vida vai se tornando mais leve. Exatamente. Betânia, eu quero mais uma vez agradecer por você ter... Falta 3 minutinhos. Eu quero você me agradecer. Parece Quero mais uma vez agradecer você. Não, é porque estava carregando, assim. Parece que deu um pico a internet. Agora eu tô te vendo. Deu um pico. Mas eu quero muito agradecer você estar aqui comigo. A disposição que você sempre tem, tudo que eu te solicito, você está sempre disposta a atender, ao carinho que você tem com tudo que você faz. Parabéns pela profissional que você é. Parabéns pela mulher que você é. Muita, muita admiração por você. Mais uma vez, muito, muito obrigada. E eu estou sempre aqui. Estou sempre aqui à disposição. Muito obrigada, viu, Chay? Faço minhas as suas palavras. Que bom que Deus coloca na vida da gente pessoas com a mesma sintonia e que nos ajudam a crescer tanto. Muito obrigada pelo convite. Que Deus abençoe, né, o seu trabalho, a sua luz, né, que você também é uma pessoa de muita luz, de muito carisma, e que você possa usar essa luz, esse carisma para transmitir o bem e o amor por onde quer que você for. Muito obrigada. Obrigada a você, pessoal. Tenham todos uma boa noite, um bom fim de semana. Vem feriado aí. Encerramos aí o mês de outubro, conscientizando as pessoas sobre a importância da prevenção. O câncer de mama tem cura. Cuide-se de você. Ame-se mais. Betânia, obrigada, obrigada. Um grande beijo. Até a próxima. Tá. Boa noite. Tchau, muito obrigada. Boa noite. Tchau, obrigada.